Olá, meus irmãos, continuando a leitura da Bíblia, hoje, 2 Crônicas, a partir do capítulo 10, amém? E foi Robão a Siquém, porque todo Israel tinha vindo a Siquém para fazê-lo rei. Sucedeu que, ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, o qual estava então no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, voltou do Egito. Porque enviaram a ele, o chamaram, e vieram Jeroboão e todo Israel, e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai fez duro o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai, e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhes disse: Daqui a 3 dias voltai a mim. Então o povo se foi. E tomou Roboão conselho com os anciãos que estavam perante Salomão seu pai, enquanto viveu, dizendo: Como aconselheis vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: Se te fizeres benigno e afável para com este povo, e lhes falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém ele deixou o conselho que os anciãos lhe deram, e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele, estavam perante ele. E disse-lhes: Que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que com ele haviam crescido lhe falaram, dizendo: Assim dirás a este povo que te falou, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo. Tu, porém, alivia-nos assim, pois lhe falarás: O meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que se meu pai vos carregou de um jugo pesado, eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigareis com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao 3º dia a Roboão, como o rei havia ordenado, dizendo: Voltai a mim ao 3º dia. E o rei lhes respondeu asperamente, porque o rei Roboão deixara o conselho dos anciãos, e falou-lhes, conforme o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu aumentarei mais. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Assim o rei não deu ouvidos ao povo, porque esta mudança vinha de Deus, para que o Senhor confirmasse a sua palavra, a qual falara pelo ministério de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: Que parte temos nós com Davi? Já não temos herança no filho de Jessé, cada um a sua tenda, ó Israel. Olha agora pela tua casa, ó Davi, assim como Israel se foi para as suas tendas. Porém, quanto aos filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, que tinha cargo dos tributos. Porém os filhos de Israel o apedrejaram e ele morreu. Então o rei Roboão se esforçou para subir ao seu carro e fugiu para Jerusalém. Assim se rebelaram os israelitas contra a casa de Davi até o dia de hoje. Capítulo 11. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu da casa de Judá e Benjamim 180.000 escolhidos destros da guerra para pelejarem contra Israel e para restituírem o reino a Roboão. Porém a palavra do Senhor veio a Semaías, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá e Benjamim, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis nem pelejareis contra os vossos irmãos, volte cada um à sua casa, porque de mim proveio isto. E ouviram as palavras do Senhor e desistiram de ir contra Jeroboão. E Roboão habitou em Jerusalém e para a defesa edificou cidades em Judá. Edificou, pois, a Belém, e a Etã, e a Tecoa, e a Betesur, e a Socó, e a Adulão, e a Gate, e Maressa, e a Zif, e a Adoraim, e Laquis, e a Zeca, e a Zorá, e a Jalom, e a Hebron, que estavam em Judá, e em Benjamim, cidades fortes. E fortificou com elas fortalezas, e pôs nelas capitães, e armazéns, e víveres, de azeite e de vinho. E pôs em cada cidade paveses e lanças, fortificou-as grandemente, e Judá e Benjamim pertenceram-lhe. Todos os que temem a Deus vêm a Jerusalém. Também os sacerdotes e os levitas que haviam em todo Israel se reuniram a ele de todos os seus termos, porque os levitas deixaram os seus arrabaldes e a sua possessão e vieram a Judá e a Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os lançaram para fora, que não ministrassem ao Senhor. E ele constituiu para si sacerdotes para os altos, para os demônios e para os bezerros que fizera. Depois desses também de todas as tribos de Israel, e os que deram ao seu coração a buscarem ao Senhor, Deus de Israel, vieram a Jerusalém para oferecer sacrifício ao Senhor de seus pais.
Assim fortaleceram o reino de Judá e corroboraram a Roboão, filho de Salomão, por 3 anos, porque 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão. E Roboão tomou para si por mulher a Maalate, filha de Jerimote, filho de Davi, e Abiail, filha de Eliabe, filho de Jessé, o qual lhe deu filhos, Jeús, Samarias e Zaã. E depois dela tomou a Maaca, filha de Absalão, esta lhe deu Abias, Atai, Ziza e Selomite. E amava Roboão mais a Maaca, filha de Absalão, do que a todas as suas outras mulheres e concubinas, porque ele tinha tomado 18 mulheres e 60 concubinas, e gerou 28 filhos e 60 filhas. E Roboão designou Abias, filho de Maaca, para ser chefe e líder entre os seus irmãos, porque queria fazê-lo rei. E usou de prudência, e de todos os seus filhos, alguns espalhou por todas as terras de Judá, e Benjamim por todas as cidades fortes, e deu-lhes víveres em abundância, e lhes procurou muitas mulheres. Capítulo 12. Sucedeu que, havendo Roboão confirmado o reino e havendo se fortalecido, deixou a lei do Senhor, e com ele todo Israel. E sucedeu no 5º ano do reino de Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham transgredido contra o Senhor. Com 1.200 carros e com 60.000 cavaleiros, e era inumerável o povo que vinha com ele do Egito, de líbios, suquitas e etíopes. E tomou as cidades fortificadas que Judá tinha, e chegou até Jerusalém. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão e os príncipes de Judá que se juntaram em Jerusalém por causa de Sisaque. E disse-lhes: Assim diz o Senhor: Vós me deixastes a mim, por isso também eu vos deixei na mão de Sisaque. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei e disseram: O Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: Humilharam-se, não os destruirei. Antes, em breve, lhes darei algum socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém por mão de Sisaque. Porém serão seus servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, levou tudo, também tomou os escudos de ouro que Salomão fizera. E fez o rei Roboão, em lugar deles, escudos de cobre, e os entregou na mão dos chefes da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. E todas as vezes que o rei entrava na casa do Senhor, vinham os da guarda e os levavam. Depois tornavam a pô-los na câmara da guarda. E humilhando-se ele, a ira do Senhor se desviou dele, para que não o destruísse de todo, porque em Judá havia ainda boas coisas. Fortificou-se, pois, o rei Roboão em Jerusalém e reinou, porque Roboão era da idade de 41 anos, quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolheu dentre todas as tribos de Israel para pôr ali o nome seu, e era o nome da sua mãe Naamá, amonita. E fez o que era mal, porquanto não preparou o seu coração para buscar ao Senhor. Os atos, pois, de Roboão, assim os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos nos livros de Semaía, o profeta, de Ido, evidente, de revelação de genealogias? E houve guerras entre Roboão e Jeroboão em todos os seus dias. E Roboão dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E Abias, seu filho, reinou em seu lugar. Segunda Crônicas, Primeira Reis 15 agora. Primeira Reis, capítulo 15. E no 10º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar sobre Judá, e reinou 3 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalão. E andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele. E seu coração não foi perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Mas por amor de Davi, o Senhor seu Deus lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando a seu filho depois dele e confirmando a Jerusalém. Porquanto Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor e não se havia desviado de tudo quando lhe ordenara em todos os dias da sua vida, senão só no negócio de Urias, o heteu. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias da sua vida. Quanto ao mais dos atos de Abias e a tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Também houve guerra entre Abias e Jeroboão, e Abias dormiu com seus pais, e os sepultaram na cidade de Davi, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar.
E no 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar em Judá. E 41 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalão. E Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Porque tirou da terra dos sodomitas e removeu todos os ídolos de seus pais fizeram. E até a Maaca, sua mãe, removeu para que não fosse rainha, porquanto tinha feito um horrível ídolo a Azerá. Também Asa desfez o seu ídolo horrível e queimou junto ao ribeiro de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados, todavia foi o coração de Asa reto para com o Senhor todos os seus dias. E a casa do Senhor trouxe as coisas consagradas por seu pai, e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e vasos. E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. Porque Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para que ninguém fosse permitido sair nem entrar a ter com Asa, rei de Judá. Então Asa tomou toda a prata e ouro que ficaram nos tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei e os entregou nas mãos dos seus servos. E o rei Asa os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Ezion, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: Haja acordo entre mim e ti, como houve entre meu pai e seu pai. Eis que mando um presente, prata e ouro, vai. E anula o teu acordo com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel e feriu a Ijon e a Dan, e a Abel-Bet-Maaca e a toda Quinerete, com toda a terra de Naphtali. E sucedeu que, ouvindo Baasa, deixou de edificar a Ramá e ficou em Tirza. Então o rei Asa fez apregoar por toda a Judá e que todos sem exceção trouxessem as pedras de Ramá e a sua madeira com Baasa edificara. E com elas edificou o rei Asa a Geba de Benjamim e a Mispá. Quanto ao mais de todos os atos de Asa e a todo o seu poder e a tudo quanto fez, as cidades que edificou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Porém, no tempo da sua velhice, padeceu dos pés. E Asa dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, seu pai. E Jeosafá, seu filho, reinou em seu lugar. E Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no ano 2º de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de seu pai, e no pecado com que seu pai fizera pecar a Israel. E conspirou contra ele Baasa, filho de Aías, da casa de Issacar, e feriu Baasa em Gibeton, que era dos filisteus, quando Nabade e todo Israel cercaram a Gibeton. E matou-o, pois, Baasa no ano 3º do rei Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Sucedeu que, reinando ele, feriu a toda a casa de Jeroboão. Nada de Jeroboão deixou que tivesse fôlego, até o destruir, conforme a palavra do Senhor dissera, pelo ministério de seu servo Aías, o Silonita. Por causa dos pecados que Jeroboão cometera e fez pecar a Israel, e por causa da provocação com que irritara o Senhor Deus de Israel. Quanto aos mais dos atos de Nadab, e a tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. No ano 3º de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel em Tirza, e reinou 24 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou no caminho de Jeroboão, e no pecado com que ele tinha feito Israel pecar. Capítulo 16. Então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Anani, contra Baasa, dizendo: Porquanto te levantei do pó e te pus por príncipe sobre o meu povo Israel, e tu tens andado no caminho de Jeroboão e tens feito pecar o meu povo Israel, irritando-me com os seus pecados, eis que tirarei os descendentes de Baasa e os descendentes da sua casa, e farei da tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Quem morrer dos de Baasa na cidade, os cães o comerão, e o que dele morrer no campo, as aves dos céus o comerão. Quanto aos mais dos atos de Baasa e ao que fez e ao seu poder, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Baasa dormiu com seus pais e foi sepultado em Tirza, e Elá, seu filho, reinou em seu lugar. Assim veio também a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Jeú, filho de Anani, contra Baasa e contra a casa, e
todo o mal que fizera aos olhos do Senhor, irritando-o com a obra de suas mãos, para ser como a casa de Jeroboão, e porque o havia ferido. No ano em 26 de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tirza sobre Israel e reinou 2 anos. Ezinre, seu servo, capitão de metade dos carros, conspirou contra ele, estando em Tirza, bebendo e embriagando-se em casa de Arza, mordomo de Tirza. Entrou, pois, Inri e o feriu e o matou, no ano 20º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. E sucedeu que, reinando ele, estando sentado no seu trono, feriu a toda a casa de Baasa. Não lhe deixou homem algum, nem os seus parentes, nem os seus amigos. Assim destruiu Zinri toda a casa de Baasa, conforme a palavra do Senhor, que contra Baasa ele falara pelo ministério do profeta Jeú. Por todos os pecados de Baasa e os pecados de Elá, seu filho, que cometeram e com que fizeram pecar Israel, irritando ao Senhor Deus de Israel com as suas vaidades. Quanto ao mais dos atos de Elá e a tudo quanto fez, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? No ano 27º de Asa, rei de Judá, reinou Zinri 7 dias em Tirza, e o povo estava acampado contra Gibeton, que era dos filisteus. E o povo que estava acampado ouviu dizer: Zinri tem conspirado e até matou o rei. Todo Israel, pois, no mesmo dia, no arraial, constituiu rei sobre Israel a Onri, capitão do exército. E subiu Onri e todo Israel com ele de Gibeton e cercaram a Tirza. E sucedeu que Zinri, vendo que a cidade era tomada, foi ao paço da casa do rei e queimou-a sobre si e morreu. Por causa dos pecados que cometera, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão, e no pecado que ele cometera, fazendo Israel pecar. Quanto mais dos atos de Zinri e a conspiração que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Então o povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Metade do povo seguia a Tibni, filho de Ginate, para o fazer rei, e a outra metade seguia a Onri. Mas o povo que seguia a Onri foi mais forte do que o povo que seguia a Tibni, filho de Ginate. E Tibni morreu e Onri reinou. No ano 31 de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel, e reinou 12 anos, e Tirza reinou 6 anos. E Desemer comprou o monte de Samaria por 2 talentos de prata, edificou sobre o monte, e chamou o nome da cidade que edificou Samaria, no nome de Semer, dono do monte. E fez Onri o que era mal aos olhos do Senhor, e fez pior do que todos quantos foram antes dele. E andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos pecados com que ele tinha feito pecar Israel, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com as suas vaidades. Quanto ao mais dos atos de Onri, o que fez e o poder que manifestou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Onri dormiu com seus pais e foi sepultado em Samaria, e Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. E levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. E em 6 dias Iel, o Betelita, edificou a Jericó, e Abirão, seu primogênito, afundou, e em Segube, seu filho menor, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Nun. Amém? Agora continuamos no livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 13 em diante. No ano 18º do rei Jeroboão, Abias começou a reinar sobre Judá. 3 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Micaía, filha de Uriel de Gibeá. E houve guerra entre Abias e Jeroboão. E Abias ordenou a peleja com um exército de valentes guerreiros, 400.000 homens escolhidos.
E Jeroboão dispôs contra ele a batalha com 800.000 homens escolhidos, todos homens corajosos. E pôs-se Abias em pé em cima do monte de Semaraim, que está na montanha de Efraim, e disse: Ouvi-me, Jeroboão e todo Israel. Porventura não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e a seus filhos por uma aliança de sal? Contudo, levantou-se Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra seu senhor. E ajuntaram-se a ele homens vadios, filhos de Belial, e fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão, sendo Roboão ainda jovem, o terno de coração, e não lhes podia resistir. E agora julgais que podeis resistir ao reino do Senhor, que está na mão dos filhos de Davi, visto que sois uma grande multidão, e tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão vos fez para deuses. Não lançastes vós fora os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão e os levitas, e não fizeste para vós sacerdotes como os povos de outras terras? Qualquer que venha consagrar-se com um novilho e 7 carneiros, logo se faz sacerdote daqueles que não são deuses. Porém, quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus, e nunca o deixamos, e os sacerdotes que ministram ao Senhor são filhos de Arão, e os levitas se ocupam na sua obra. E queimam ao Senhor cada manhã e a cada tarde holocaustos, incenso aromático, com os pães da propiciação sobre a mesa pura e o candelabro de ouro, e as suas lâmpadas para se acenderem cada tarde. Porque nós temos cuidado do serviço do Senhor nosso Deus, porém vós os deixastes. E eis que Deus está conosco e à nossa frente, como também os seus sacerdotes, tocando com as trombetas, para dar alarme contra vós, ó filhos de Israel. Não pelejeis contra o Senhor Deus de vossos pais, porque não prosperareis. Mas Jeroboão armou uma emboscada para dar sobre eles pela retaguarda, de maneira que estavam em frente de Judá, e a emboscada por detrás deles. Então Judá olhou, e eis que tinham de pelejar, por diante e por detrás. Então clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram as trombetas, e os homens de Judá gritaram. E sucedeu que, gritando os homens de Judá, Deus feriu a Jeroboão e a todo Israel diante de Abias e de Judá. E os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, e Deus os entregou na sua mão. De maneira que Abias e o seu povo fizeram grande matança entre eles, porque caíram feridos de Israel 500.000 homens escolhidos, e foram humilhados os filhos de Israel naquele tempo. E os filhos de Judá prevaleceram, porque confiaram no Senhor, Deus de seus pais. E Abias perseguiu a Jeroboão e tomou-lhe cidades, a Betel com os lugares da sua jurisdição, a Gesana com os lugares da sua jurisdição, e a Efron com os lugares da sua jurisdição. E Jeroboão não recobrou mais o seu poder nos dias de Abias, porém o Senhor o feriu e morreu. Abias, porém, se fortificou e tomou para si 14 mulheres, e gerou 22 filhos e 16 filhas. Os demais atos de Abias, tanto os seus caminhos como as suas palavras, estão escritos na história do profeta Ido. E Abias dormiu com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias esteve a terra em paz 10 anos. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as imagens, e cortou os bosques. E mandou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens, e sobre ele o reino esteve em paz. Edificou cidades fortificadas em Judá, porque a terra estava quieta, e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos essas cidades e cercamo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda é nossa. Pois buscamos ao Senhor nosso Deus, buscamo-lo e deu-nos repouso de todos os lados. Edificaram, pois, e prosperaram. Tinha Asa um exército de 300.000 de Judá, que traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco. Todos eram homens valentes. Ezerá o etíope saiu contra eles com um exército de 1 milhão e com 300 carros, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, junto a Maressa. E Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, nada para ti é ajudar,
quer poderoso, quer homem de força nenhuma. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em Ti confiamos e no Teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, Tu és nosso Deus, não prevaleça contra Ti o homem. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa, rei de Judá. E os etíopes fugiram. E Asa e o povo que estavam com ele os perseguiram até Gerar, e caíram tantos os etíopes que já não havia neles resistência alguma, porque foram destruídos diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo. E feriram todas as cidades nos arredores de Gerar, porque o terror do Senhor veio sobre eles, e saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita pressa. E também feriram as malhadas de gado, e levaram ovelhas em abundância e camelos, e voltaram para Jerusalém. Amém, meus irmãos, essa leitura da palavra do Senhor para nós hoje. Deus abençoe a todos.